Amados irmãos e irmãs, celebramos a comemoração de fiéis defuntos. E nós católicos comemoramos esta data, comemoramos a intenção desta Santa Missa. Como ontem rezávamos pela comunhão dos santos, lembramos que a igreja, ela é uma única igreja. A igreja triunfante, que é a igreja que está no céu, a igreja militante, que somos nós, e a igreja padecente, que hoje nós rezamos a Santa Eucaristia, e a nossa intenção é de que a nossa oração e esta Santa Missa serve de sufrágio, é para sufragar as almas dos fiéis falecidos, os nossos fiéis defuntos. Ontem rezávamos pelos santos, inclusive o nosso Papa Leão, ele reconheceu o 38º doutor da Igreja, o cardeal Newman. Quando a Igreja reconhece um santo, significa que ele não mais está no purgatório. Qual é, então, a observação que é feita para que isto aconteça? A vida daquele homem que já foi venerável, aquele homem ou mulher que já foi um beato, que foi reconhecido e foi canonizado, significa que a sua vida foi uma vida beata, das bem-aventuranças que ontem nós meditávamos na Sagrada Liturgia. Ele já viveu os conselhos evangélicos e encontra-se nas moradas eternas, já como santo. No entanto, a missa de hoje, rezamos por aqueles que foram salvos, mas ainda não são santos, que precisam se purificar. Há um exemplo muito prático. Se você se envolve em um acidente, você bate seu carro, você atinge um outro carro. Não houve vítimas, mas você foi o culpado. O carro da outra pessoa, ela vai dizer, graças a Deus, não teve vítimas. Mas o meu carro que estava bom, agora ele está quebrado, causou um dano. Você deve fazer o quê? Que você é culpado. Você deve cobrir o dano daquilo que você provocou. É mais ou menos isso que fica em relação aos pecados. Quando há os pecados graves, eles são perdoados na confissão. Mas ficam, primeiramente, houve para que tenha a confissão. É preciso que haja a culpa, o arrependimento e a confissão daquele ato, que sendo grave, será perdoado na confissão. No entanto, ficou a marca daquele pecado, que são as penas que serão pagas nas penas que teremos de nos purificar para, depois de não tendo mais os pecados, foram confessados, a culpa ela foi perdoada e você saiu daquela confissão realmente contrito e acabou detestando aquele mal que você praticou, tornou-se consciente daquela falta e arrependido foi confessar. Recebeu uma penitência, cumpriu a penitência e não pagará mais por aquele pecado. Mas existe aquilo que não é apagado, que são as penas. Amados, a nossa igreja tem uma doutrina e um dogma, que é o dogma do purgatório. No purgatório estão
todas as almas que precisam pagar as suas penas. Morreram, tiveram o seu juízo particular imediatamente após a morte. Em um milésimo, se tratando de tempo, em um milésimo de segundos, Jesus fez passar na sua frente toda a sua vida, como é que ela estava e como ela deveria ser segundo a vontade de Deus. E houve uma distância desta vida. Então, isto se deu por conta das escolhas, das decisões, enfim. Então, estas almas, depois da morte, nós então teremos nosso juízo particular diante de Deus e ali já tem a nossa sentença, se vamos ser salvos ou não. Se formos salvos e tivermos que pagar penas, nossa alma vai para o purgatório. E se for uma vida beatíssima, como é a vida dos santos, que são reconhecidos os seus prodígios, é tanto que quando há uma pessoa com fama de santidade, toda a comunidade católica já aclama aquela pessoa, seja uma freira, seja um padre, seja um pai de família, uma mãe de família, como foram os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Zélia Martin e São Luís Martin. E logo aquele casal foi depois, começou o seu processo de canonização. Por quê? Porque não é possível que um casal que enterrou 4 filhos e 5 foram freiras não seja santo, por conta da sua vida devota, o testemunho dos padres que eles tinham conhecimento. Então começa-se um processo de canonização, imediatamente. Então, amados irmãos e irmãs, hoje a nossa igreja, que é uma só, ela se inclina para sufragar as almas do purgatório. Subtende-se que todos aqueles que vão receber a comunhão hoje estão em estado de graça, porque você não vai comungar, se tiver pecado mortal, é claro, e que essa Eucaristia, hoje recebida, e você rezando pelo Santo Padre, o Papa Leão, e depois uma oração litúrgica, o Credo, Pai Nosso, Ave Maria, e apenas no dia de hoje estando numa igreja e nela rezar. Mas de amanhã em diante, porque as intenções de sufrágio elas têm durabilidade de 8 dias, é necessário ir no cemitério. Mesmo assim, você estando na igreja, rezando como estamos, e indo ao cemitério, a oração que fizermos, a nossa comunhão, ela servirá para apagar a pena daquelas beatas almas que no purgatório estão. E elas sobem imediatamente para o céu. Se todo esse seu esforço, sacrifício, sendo válido, você tem na sua oração uma alma e essa alma vai para o céu, você ganhou um amigo no céu. Como santo, agora ele poderá interceder por você. Veja, então, amados irmãos e irmãs, que beleza! Na Sagrada Liturgia de hoje nós meditamos sobre o grande mistério da vida, a maturidade da vida terrena, que simbolizado nos singelos arranjos de flor que colocamos neste altar, nas flores brancas, que significa a pureza do nosso batismo, onde todos nós fomos santos, e as flores roxas, que simboliza a nossa vida terrena e a nossa morte de cada dia. Sabemos que, se com Cristo nós morremos no batismo, com Ele nós ressuscitaremos. Então, se a nossa vida for um tomar a cruz de cada dia e seguir a Cristo, se a nossa vida for um a cada dia morrer para com Ele ressuscitar, se a cada dia a nossa vida for como o grão de trigo que foi Cristo, que foi sepultado na terra
para dar frutos. Mas se o grão ele cai e ele morre, ele dará muitos frutos. E assim nós também dermos nossos frutos na terra, certamente receberemos os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que nós fizemos de bem e por tudo aquilo que nós fizemos de mal. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje é um dia de a gente pensar na nossa vida, é um dia de nós vivermos em amizade com Deus, a nossa fé, que nós temos grande esperança de que a igreja tudo faz para a salvação das almas. Por exemplo, o moribundo que recebe o padre na sua casa, existe uma oração papal e uma indulgência por todas as penas que são apagadas, e estas indulgências elas são plenárias. Plenária é quando todas são apagadas, e parcial é quando parte dela é apagada. Nós podemos neste ano jubilar receber indulgência plenária se participarmos de 2 missas no mesmo dia e comungarmos as 2 vezes, neste jubileu da esperança. Nós recebemos indulgência plenária neste dia de hoje, na celebração de fiéis defuntos. Nós recebemos indulgência plenária se meditarmos meia hora as Sagradas Escrituras, se meditarmos o Santo Rosário ou o Terço, dizendo os mistérios, se essa oração for, o terço for rezado publicamente na comunidade. Então veja que a igreja ela abre todas as portas e janelas e entrega todas as chaves para que todos os fiéis possam se salvar. Agora, amados, cabe a cada um de nós, vivendo a nossa vida beata com as intenções da solenidade de todos os santos, na terra vivermos as bem-aventuranças dos pobres, dos que têm fome e sede de justiça, dos que sofrem por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós assumimos o poder divino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fé. E o modo de propagação dessa fé, que é o testemunho dos apóstolos e também o testemunho da sua igreja. E aí nos submetemos ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo no tempo da terra, buscando viver uma vida beata, uma vida de santidade, tal qual nós recebemos no nosso santo batismo. Então, amados, aproveitemos a nossa oração de hoje para confiar as beatas almas do purgatório, rezar para que elas sejam purificadas e seja abreviado o seu tempo de purgatório, com as indulgências que a igreja concede, com a esperança e misericórdia que temos em Deus, porque Cristo é a nossa esperança de salvação, aquele que habita em nossos corações e que quis habitar de maneira sobrenatural, é o mesmo, amados, que ressuscitará os nossos corpos mortais. O mistério da Assunção da Virgem Maria aos céus. Jesus que passa por meio das paredes, ao entrar, estando a portas fechadas, os discípulos na ressurreição, segundo Santo Tomás de Aquino, é um poder inimaginável que nosso Senhor Jesus tem. Na igreja primitiva, os corpos eles eram sepultados enfileirados, porque haverá a ressurreição dos mortos. E aí os primeiros cristãos entendiam que não podia colocar um caixão sobre o outro para não haver confusão na hora da ressurreição dos mortos. Mas é claro que isso foi um pensamento muito humano e que não imaginamos com a grandeza de como será este dia da ressurreição. O que é certo é que todos nós vamos ressuscitar.
E aí, depois da ressurreição, haverá o juízo universal, onde o Senhor irá separar os cabritos das ovelhas, os bons dos maus, juntamente com seus anjos. E nós queremos então, irmãos e irmãs, aqui na nossa vida, em nossa fé, sermos contados aqueles que estarão à direita de Deus Pai. Aqueles que são chamados pelo nome e que escutaremos a voz: vinde, benditos do meu Pai. Temos esperança, meus irmãos e irmãs. Estamos vivos. Busquemos aproveitar a piedade da igreja. Não façamos desta Santa Eucaristia apenas uma visita anual à sua igreja paroquial. Que ela seja frequente, que ela seja piedosa, que ela seja uma presença sua, como aquele que está vinculado ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, e que sem o alimento que é o Senhor, a nossa alma, ela padece, ela morre. Ela é imortal, mas iremos carecer da vida divina. Por isso vamos confiar. Confiemos nesta Santa Eucaristia, confiemos na fé da Igreja que hoje nosso Senhor Jesus concede a cada um de nós de sufragarmos as almas dos fiéis falecidos. Cristo é a nossa esperança de ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.